temos aqui uma proposta de redação que pede que se escreva sobre o tema: o impacto das bolhas sociais na construção de uma comunicação democrática no Brasil. A partir disso e a partir dos textos que são apresentados, podemos escolher alguns caminhos argumentativos. Primeiro, o que eu gostaria de destacar é que o próprio texto 1, ele já faz uma conceituação do que seria essas bolhas sociais, essas bolhas nas redes sociais. Ele vai ressaltar o fato de que isso acontece nas redes sociais, é mencionado que isso é próprio desse meio, e também já destaca a capacidade de distorção dessas bolhas, de distorção de informações. São espaços em que a mesma opinião é compartilhada e que nesse meio só circulam informações que sejam agradáveis para aquele grupo. Então se torna um grupo que só escuta, que só circula as mesmas informações e que, em comparação ao grupo A, por exemplo, vai ter uma distorção porque aquela informação do grupo A é diferente da desse grupo. Então as informações vão enxergar de maneira diferente. E é muito interessante pensar nisso enquanto argumento, como uma consequência desse problema, a desinformação, a geração de fake news, uma construção de um diálogo que seja permeado por essas notícias falsas. Há também, que inclusive o texto 2 destaca, o empobrecimento do ideal democrático. E a partir de que isso acontece? Pelo fato que não há diálogo, em que grupos diferentes se tornam cada vez mais polarizados, mais diferentes, mais afastados e que não há um diálogo. Porque para a construção da democracia é relevante que grupos diferentes dialoguem, que entrem em contato com o diferente. Só que a partir do momento em que você está inserido em uma bolha social na internet, o algoritmo, inclusive pode ser um caminho argumentativo, a própria estrutura daquele espaço não permite que o diferente chegue até você. Então, cada vez mais a mesma informação vai circulando e acaba que o pensamento crítico não é desenvolvido, o contato com o diferente não é desenvolvido e, por isso, é complicado se construir uma democracia nesse espaço. Além disso, nós podemos pensar, pelo fato que até o próprio texto 3 chama a atenção, pelo fato de que há a oferta de informações personalizadas. E é essa a atuação do algoritmo. Ele vai, com a percepção do que aquele usuário gosta de consumir, oferecer informações personalizadas, informações recortadas, informações que podem ser, inclusive, falsas, só que ainda assim fazem parte do repertório que aquele usuário costuma consumir. Então, é uma consequência direta da formação dessas bolhas, essa construção de informações falsas, informações que são feitas, entre aspas, sob medida para aquele usuário. Mas além disso, a gente ainda pode pensar na questão de que esse usuário ele vai compartilhar, ele vai mobilizar ainda uma rede de contatos, a sua rede de contatos que vai entrar em contato apenas com essas informações que chegam até ele. Então acaba que a influência ela se torna ainda mais enviesada, porque apenas uma gama de informações muito específica é compartilhada. Mas além disso, eu indico como um possível caminho argumentativo se pensar na construção histórica desse problema. Então, como que esse problema surge? Nós podemos pensar que ele só se tornou possível, que ele só surgiu a partir da Revolução Tecnológica, a quarta fase do capitalismo informacional, onde se tem o desenvolvimento de tecnologia e, inclusive, as redes sociais, que é um ambiente favorável para esse problema. Já discutimos que isso gera uma falta de diálogo, que pode ser inclusive uma tese, uma argumentação. Já falamos também das fake news. Eu gostaria de ressaltar também a questão do incentivo à polarização, porque a partir desse diálogo muito precário, desse diálogo muito afastado entre os polos, entre o lado A, que pensa diferente, do lado B, acontece a intensificação desse problema, porque não há o diálogo, não há o contato com o diferente. Com relação a argumentos, eu ainda destaco a negligência estatal, porque a gente conversou que com relação a esse problema, há uma dificultação da democracia, porque não há justamente o contato entre com o diferente, não há o diálogo. Então, nós podemos pensar
que o Estado, né, que toda a sociedade que deveria promover a democracia, com esse fenômeno está cada vez mais distante, porque não há essa promoção democrática. Gostaria de lembrar também de que esse texto deve ser escrito em modalidade formal, então atenção para a escrita, erros de vírgula, crase, acentuação incorreta acontecem muito e é muito importante que eles sejam evitados. Além disso, reforço a importância de citar repertórios que sejam legitimados, que sejam verdadeiros, que tenham relação com o tema e, principalmente, que sejam bem utilizados dentro do texto. Ele precisa estar bem colocado, precisa ter relação com o tema e precisa ser efetivamente utilizado no texto. Lembro também da importância de construir uma argumentação coesa e coerente, que seja muito bem argumentada, fundamentada, que seja desenvolvida a partir de um parágrafo bem estruturado, com uma prova das ideias e com uma conclusão também. Reforço a ideia de que deve haver o uso de conectivos em todos os momentos do texto, então, entre parágrafos, mas também entre os períodos dentro de um mesmo parágrafo. É muito importante conectar por meio de conectivos as ideias que forem colocadas. Por último, é muito importante não esquecer de apresentar uma proposta de intervenção a partir dos 5 elementos que são requeridos, que é o agente, a ação, o meio, a finalidade e o detalhamento. É muito importante apresentar uma proposta de resolução desses problemas que seja detalhada, que seja construída a partir desses 5 elementos.